Que desejo especial você poder clamar para o Senhor e dizer assim: eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo. Nós temos tratado aqui desta tribuna e estamos fazendo assim um finalmente nesta série. Eu vou pedir para o pessoal acender as luzes todas aqui para mim, por favor. Nós estamos falando da dependência do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Na semana passada nós tratamos a dependência do poder de Deus para prosperar. É um tema que às vezes nas nossas igrejas mais reformadas e tradicionais a gente tem um pouco de receio de abordar por conta da teologia da prosperidade, mas a prosperidade é uma doutrina bíblica e vocês viram comigo na semana passada esta palavra hebraica, tsalah, e esta palavra traz para nós várias direções da prosperidade. José do Egito, por exemplo, tudo que ele fazia no dia a dia, Deus prosperava. E o que a gente espera é que no seu dia a dia, Deus faça prosperar. Desde as coisas mais domésticas lá da sua casa, mas também no seu dia a dia corriqueiro do seu trabalho, que Deus prospere o que você põe a mão. Vimos também, no caso de Eliezer, que saiu com um projeto para procurar uma esposa para o filho do seu patrão, que ele pediu para o Senhor: Deus, prospera no meu caminho. Tudo que ele pediu, Deus fez acontecer. Isso é prosperar. E da mesma forma, o próprio Neemias, que saiu da Babilônia para construir o templo em Jerusalém, Deus prosperou. E ele conseguiu construir o muro de Jerusalém no período aprazado. Mas também outra forma de prosperar nos projetos de conquista. Josué, ele prosperou, conquistando toda a terra de Canaã e distribuindo aquela terra entre as 12 tribos de Israel. Ele prosperou. Mas vimos também que você pode prosperar quando a força interior estiver em você. E aí entra a ação do Espírito Santo. E aí eu me recordo sempre de quem? Davi. E aquela canção que a gente cantava quando criança: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu luto, eu venço como Davi. E você tem que prosperar, é isso que vocês cantaram. Faz meu coração arder de novo. E essa palavra incendeia, no primeiro momento, ela traz uma preocupação para mim, que parece um negócio pegando fogo desesperadamente e ninguém controla, no sentido de algo prejudicial. Mas aqui não, é de um coração aquecido, turbinado. É esta a expressão. E você pode prosperar na capacidade de empreender. E aí a gente viu os exemplos de 3 reis. Nós vimos o rei Salomão, vimos o rei Ezequias e o rei Uzias, que eles prosperaram no reinado deles. O império deles, uma monarquia, expandiu. E aquele pedido então que o salmista faz no Salmo 118, versículo 25: ó Senhor, concede-nos prosperidade, é o que desejamos para o seu coração e é o que desejo para a minha vida e para a minha descendência. Espero que você assim o faça com os seus filhos. Hoje nós queremos pensar numa outra dimensão, e aqui eu vou me reportar a essa missão que nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, há alguns anos atrás, em conjunto com a liderança, formulamos. E eu queria que você lesse comigo essa declaração de missão. Vamos lá? Nossa missão é glorificar a Deus no poder do Espírito Santo, trazendo pessoas para Jesus, tornando-as membro do corpo, desenvolvendo nelas o caráter de Cristo, equipando-as para o serviço na igreja e no mundo. Existem 5 propósitos que a igreja tem que estar atrelada: propósito de adoração, propósito de evangelismo, propósito de comunhão, propósito de discipulado e propósito de serviço ou de ministério. E esta frase, ela contempla os 5 propósitos. Por exemplo, quando eu falo nossa missão é glorificar a Deus, eu estou falando de adoração. Glorificar a Deus no poder do Espírito Santo, eu estou falando de adoração. Trazendo pessoas para Jesus, eu estou falando de evangelismo. Tornando-as membro do corpo, eu estou falando de comunhão, de relacionamento. Desenvolvendo nelas o caráter de Cristo, estou tratando de discipulado. E equipando-as para o serviço na igreja e no mundo, eu estou falando de ministério. Então nós temos que trabalhar com esse enfoque como igreja que serve ao Senhor Jesus. Eu quero hoje tratar de pelo menos 2 desses propósitos. Primeiro, o evangelismo e o discipulado. Esses 2 propósitos eu queria lidar com vocês hoje e estimular vocês a colocar isto em operação na sua vida prática e nossa como igreja. Abra, portanto, a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Eu quero ler
com você esse texto. Tem jeito de acender essas luzes, por favor, queridos? Pessoal da técnica, me ajudem aí, deixa tudo claro esse ambiente aí. Atos 1, 6 a 11, o texto bíblico diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Pai, que a Tua palavra possa fazer sentido e clareza ao nosso coração neste lugar, que a Tua presença possa, como já estamos experimentando essa doce e suave presença, ministrar. Usa-nos com autoridade para proclamar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que, se fosse feito um roteiro cinematográfico e trouxesse dele um filme, seria classificado como um filme de ação e de aventura. É um livro que tem bastante movimento. Alguns estudiosos dizem que ele não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito. Quem escreveu o livro de Atos, logo no início vocês vão perceber que ele se identifica, que foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele registra o início da igreja. Os evangelhos contam a história de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, até aí os evangelhos vão. Mas depois fala de que esse Jesus foi levado aos céus, e aí há uma transposição dos evangelhos para a história de Atos. E quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele mesmo já tinha prometido que Ele ia e enviaria quem? O Consolador. E no dia de Pentecoste, que era uma festa judaica, de fato o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Em Atos 2 relata isso. E a partir dali, aquele grupo de discípulos com medo, porque Jesus tinha sido morto, e agora eles estão no cenáculo fechados, tímidos, medrosos, e o que vai ser de nós? Mas eles obedeceram a Jesus, que disse: fiquem em Jerusalém, e eles ficaram. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Ali em Atos 2 você já vê um grande sermão de Pedro, que com a mensagem, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega com uma autoridade, 3.000 pessoas se convertem, e a partir dali a igreja tem uma expansão exponencial. A igreja começa a crescer, e você vai para Atos 7, você vê o primeiro mártir, Estevão. Você vai para Atos 9, a conversão de Saulo. Você então passa a perceber que a igreja sai, em Atos 8, de Jerusalém, para toda a expansão prometida aqui em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a história. Só que o livro de Atos vai terminar com Paulo em Roma. Paulo, ele alcançou toda a Europa falando do Evangelho. Ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso deu um impulso muito grande, e ele e Pedro foram grandes estruturas, colunas da igreja, e eles então expandiram o Evangelho. Chega no Atos 28, a história termina. Quer dizer, não tem um desfecho, porque você é a continuidade de Atos. Você é o Atos 29. Atos vai até o capítulo 28, e a história da igreja continua sequencial através da sua vida. Hoje eu quero trabalhar a dependência do poder de Deus para testemunhar. Alguns anos atrás, eu ouvi de um pastor a seguinte afirmação: se das igrejas fosse tirado o Espírito Santo, algumas igrejas continuariam funcionando.
Olha que coisa, e é verdade, porque às vezes a gente pode ter uma boa estrutura de louvor, de adoração, pessoas que vêm na tribuna, proclamam a palavra com conhecimento, com sabedoria, e se tirar o Espírito Santo, a igreja continua funcionando. Tem o departamento que cuida das crianças, com uma boa pedagogia, outras redes que trabalham com homens, com mulheres, e a gente pode funcionar com um clube social, e sem perceber, o Espírito Santo não agindo, e a gente continua sendo igreja. É possível, mas eu queria dizer que você pode até viver e expor a sua fé, e a igreja pode ser sem o Espírito Santo, mas não haverá efetividade no seu projeto. O Espírito Santo é quem fez a obra, quem faz a obra. Jesus disse que Ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, e Ele convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então não tem como ser convencido do pecado, não tem como ser convencido da justiça e do juízo, se não for pelo Espírito Santo. Uma pessoa natural sem o Espírito Santo, ela não convence que ela é um pecador. Hoje eu estava de manhã no grupo que está preparando para ser recebido como membro da IPI de Dourados, falando com eles. O homem naturalmente é morto espiritualmente. Da Bíblia, em Efésios 2, diz que ele é filho da desobediência e filho da ira. Então, se ele não tiver a consciência de que ele é um pecador, ele não recebeu a obra do Espírito Santo. Mas Jesus também diz que o Espírito Santo é que guia em toda a verdade. Então uma igreja que funciona sem o Espírito Santo, e você uma vida que vive sem o Espírito Santo, não vai andar na verdade. Você vai andar nos seus próprios conceitos, na sua própria formação, mas não na verdade que é a palavra, porque inclusive quem revelou as Escrituras Sagradas, quem inspirou, é quem também te dá iluminação para você compreender a palavra. O apóstolo Paulo tinha tanta consciência disto, que ele chegou a escrever para a igreja assim, igreja de Corinto: eu fui ter com vocês da igreja de Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, mas eu não fiz, olha a declaração dele, com ostentação de linguagem de sabedoria. Eu não fui pela minha própria capacidade, ele está dizendo. Eu decidi não fazer nada entre vós, ou nada a saber, senão a Jesus Cristo crucificado. E foi em fraqueza, em temor e tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra, diz Paulo, e a minha pregação não consistirá em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, ele poderia ter ido, Paulo conhecia, era um homem letrado, ele foi estudado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel, ele conhecia as Escrituras, a Torá, e ele poderia declarar, falar muito bonito, mas sem a demonstração do poder de Deus. E ele disse: eu não vou fazer isso, porque ele crê que se você quiser testemunhar de forma efetiva, você precisa do poder de Deus. Então quero ver nesse cenário da ascensão de Jesus, algumas palavras relacionadas com o poder para testemunhar. Existem 4 palavras que eu queria que você gravasse comigo hoje. Vamos dizer comigo? Primeiro, competência, tarefa, visão e dinâmica. Essas 4 palavras eu vou tirar desse texto para perceber o que o Senhor quer falar sobre essas 4 palavras: competência, tarefa, visão e dinâmica. Comecemos com a palavra competência. Jesus disse, diante de uma pergunta dos seus discípulos: está na hora de acontecer o reino de Israel? Eles fazem a pergunta: é o tempo em que restaures? Por isso coloquei essa ideia de relógio. Está na época certa do reino de Israel ser instalado? E Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Eu acho interessante essa pergunta curiosa dos discípulos e a resposta de Jesus. Eles na verdade queriam ter um certo entendimento. Jesus, então agora de fato vai acontecer o reino ser restaurado de Israel, porque Israel estava subjugado a Roma. E eles imaginavam então agora vai vir o Messias, e esse Messias vai governar, e Israel vai assumir a dianteira. Mas Jesus, ele diz assim: esse assunto não é da sua conta. Sabe que esse tipo de resposta a gente não gosta, acha meio grosseira. Mas a gente precisa aprender que tem coisas que não nos competem. Jesus disse: isso não compete a vocês, isso é competência de Deus, a exclusiva autoridade dele. A resposta de Jesus foi bem direta. E aqui a gente precisa então definir e agir na área da nossa competência. O que é e o que não é a nossa competência. Coisas que não são de sua competência, não se preocupem com elas. Não é teu assunto, não é teu alvitre. Faça aquilo que é da sua conta.
aquilo que é da sua competência, faça a sua parte e preocupe-se com aquilo que é de sua responsabilidade. Isso aqui é tão confuso, porque você quer ver uma matéria que as pessoas ficam preocupadas com a competência do outro e não com a sua própria? Lá em Efésios, Paulo está instruindo a igreja como deve ser tratada as esposas. E ele compara o seguinte: ele diz, como Cristo amou a igreja, assim você, marido, deve amar a sua esposa. E depois ele diz, mulheres, sede submissas aos próprios maridos. E aí que entra uma área de competência muito complicada no casamento, porque as mulheres gostam de gravar a competência do homem. Você está vendo o que está escrito lá na Bíblia? Você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o marido também, na área que ele diz, ele entra na competência da mulher, mas também lá está escrito que você tem que ser submissa ao marido. Então, por favor, nós temos problemas de competência. Você tem que se preocupar e dar conta da sua área, esqueça a área do outro. Esposa, a sua competência é ser submissa ao marido, como o homem está lá, e a sua competência, marido, é amar a igreja, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então nós temos dificuldades com essa questão de competência. E se você fosse responder qual é a competência da igreja, será que você responderia a preocupação dela com os tempos e épocas? Nós temos que, competência da igreja, ficar preocupado com a escatologia e preocupado quando Jesus volta para a gente se preparar. É competência? É competência da igreja promover eventos para atrair pessoas de todas as faixas etárias? É competência da igreja ajuntar dinheiro e ser uma igreja rica? É competência da igreja buscar visibilidade na sociedade? Nós queremos mostrar quem nós somos? É competência da igreja esbanjar dinheiro em construções suntuosas, luxuosas, requintadas, pomposas? É competência da igreja? Importante entender e concentrar esforços naquilo que de fato é competência. Jesus dá uma elucidação, uma vez visitando uma aldeia de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele mostra um pouco de competência. Marta era uma mulher preocupada, avexada com as coisas, queria receber bem Jesus, bem hospitaleira, está ali fazendo bolinho de chuva, preparando uma água fresca, um suco de manga para Jesus. E Maria está quedada aos pés de Jesus. E Jesus chama a atenção: Marta, Marta, por que te inquietas com muitas coisas? Somente uma coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A competência, Marta, agora é quedar-se aos pés. Você está com um monte de coisas na sua cabeça, isso não é o principal. E você precisa pegar uma coisa só que é necessária. Eu queria dizer para você e para mim que nós corremos o risco de negligenciar a nossa competência como igreja. Primeiro, deixando de fazer. Segundo, perdendo em suas múltiplas atividades, deixando a sua tarefa principal. Nós somos igreja, fazemos um monte de coisa, mas o essencial que é, e aí nós vamos definir daqui a pouco, a tarefa da igreja. Qual é a competência? Fazer discípulos, essa é a competência, e a gente pode se distanciar desse foco. A gente fazendo a tarefa, mas fazendo com as próprias ideias, forças e capacidades, e às vezes fazendo de forma relaxada e negligenciada. Então nós pecamos com a questão da negligência na própria forma de atuar na nossa competência. Agora eu já entro na competência definida para a igreja. A tarefa principal é justamente a que Jesus delineia lá em Mateus 18. Eu disse para vocês que Mateus 18 e Atos 1, ou o final dos evangelhos e o início de Atos, é uma transição, ato contínuo. Em Atos 28, Jesus está reunido com os discípulos e ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e na verdade alguns tradutores dizem a melhor forma de traduzir seria indo, façam discípulos, batizando-os de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Atos 1:8 é um complemento daquilo que Jesus mostrou em Mateus 28. Em Mateus 28 ele dá a grande comissão, ele designa a tarefa. Então a principal competência da igreja é o quê? Fazer discípulos. Diga comigo, fazer discípulos. De novo, fazer discípulos. Então, se nós estamos fazendo tantas coisas na vida,
tantas coisas na igreja que não redunde na principal competência, nós temos que fazer revisão. Por isso, pastores, líderes de célula, de curso, de ministério, pessoas envolvidas, se você atua em qualquer ministério na igreja, se a competência definida para a sua vida não for fazer discípulos, você simplesmente está construindo palha. Isso vai ser queimado. Então a gente precisa analisar se como igreja nós não estamos preocupados com muitas coisas que não são necessárias, que não são essenciais, que não é essencial, e fazer uma revisão das nossas programações. Eu estava no meio dessa semana, já com todo o esboço da mensagem de domingo pronta, eu ia falar sobre a dependência do poder de Deus para não desistir. E fiz todo o esboço, estava começando a escrever toda a mensagem, mas numa caminhada matinal, eu e Indé estávamos orando e Deus me deu essa inquietude no coração. Falei, puxa, nós precisamos nos focar no que é principal para a igreja. E não adianta você querer ser igreja, nós queremos ser igreja, se não tiver uma dependência do poder de Deus para ser eficiente no nosso testemunho. Por isso que é poder de Deus para testemunhar, para fazer a nossa principal tarefa. Então a dependência do poder de Deus para testemunhar na competência. Então dentro da competência eu vou dizer qual é a nossa tarefa. E eu disse que a tarefa já foi definida, que é fazer discípulos. Porém, veja que no versículo 8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Se a competência da igreja definida é fazer discípulos, então agora eu quero ver com vocês que essa tarefa, ela é delegada, ela é designada e ela é desenhada. Então são 4 palavras que eu usei: definida, delegada, designada e desenhada. Isso é nesse texto que eu encontro. Delegada. O texto diz de Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu. Então Jesus disse que ele tem a autoridade e agora ele delega essa autoridade para os seus discípulos. Quem faz gestão e estuda administração sabe que um dos princípios da administração entre autoridade e responsabilidade tem uma distinção grande. Você não delega responsabilidade, você delega autoridade. E quando você delega autoridade, a responsabilidade é inerente ao cargo da pessoa. E Jesus aqui não está delegando a tarefa, ele está delegando a autoridade. Toda autoridade me foi dada e vocês vão e façam discípulo. Essa é a competência, é essa tarefa designada. O Senhor Jesus, ele delega com autoridade. Então há um comissionamento, designada porque quem que compete fazer isso? As testemunhas. E esse aspecto de testemunha, de designação, a gente vai olhar para o vocabulário, conceito de testemunha, você vai descobrir o seguinte: testemunha é aquela pessoa que presencia algo. Aqueles que por seu exemplo provaram a força e a genuidade da sua fé em Cristo por sofrer, levando até as últimas consequências. Inclusive a palavra grega para testemunha aqui é martúris, e de martúris deriva a palavra mártir. Então vocês vão ser martúris, vocês vão ser mártires, vocês vão ser testemunhas. E como testemunha de Jesus, o que é que eu vi? Eu nem vi a briga. Você vai ser testemunha? Que testemunha? Eu nem vi a briga? Sim. Você é testemunha do que Jesus fez na sua vida. Você é testemunha do que Jesus fez na vida de um monte de pessoas. É só olhar para este lugar e você perceber o quem você era e o que você é hoje. E eu testemunho de muitas vidas aqui o que Jesus transformou. Você com certeza testemunha sobre a sua própria vida o que Jesus mudou. Você testemunha na sua casa, do seu cônjuge e de gente que serve você nesta comunidade do que Jesus fez. Isso é, você presenciou um fato, um acontecimento na história de alguém. Então quando essa ação de Deus muda a pessoa, você passa a ser cúmplice disso, você é testemunha. E na história da igreja nós vamos ver um monte de testemunhas. Inclusive uma das palavras diz assim: tendo a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que torcem por você e de pessoas que contemplaram o que Jesus fez. Agora você sabia que dos 12 discípulos, os 12 apóstolos, Judas ele pisou na bola, substituiu Judas o Matias. Desses 12, apenas um morreu de morte natural. Quem foi? João. E os outros?
todos foram martúrios, todos foram testemunhas. E é interessante que, se você for olhar na tradição da igreja, na própria narrativa bíblica, João Batista foi mártir, ele foi decapitado, Jesus foi crucificado. O próximo mártir nas escrituras está em Atos 7, Estevão. Depois, em Atos 12, você vai encontrar um outro mártir, que foi Tiago. E aí você vai ver na história, Mateus, Matias, André foi crucificado na Ásia. O João Marcos foi arrastado e despedaçado lá em Alexandria. Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma. Paulo também. E todos eles, esparramados pelo mundo, sofreram um martírio. E há um último exemplo que eu menciono. João deixou um substituto na igreja de Antioquia da Síria. E esse homem chamava Inácio. Ele foi conhecido como Inácio de Antioquia, o bispo da igreja de Antioquia. A história diz o seguinte, que esse discípulo, conta-se que ele foi preso pela autoridade do imperador Trajano, imperador romano, e foi julgado e condenado à morte no Coliseu. E quem vai à Itália hoje conhece o Coliseu. Lá no Coliseu ele enfrentou a ferocidade dos leões. Interessante, quando você está na Itália e você entra no Coliseu, você vê as coisas subterrâneas, porque os leões e os gladiadores, aquelas pessoas, elas entram tudo debaixo do Coliseu. E de repente você está lá na arena do Coliseu, e ali era pão e circo, porque ali os romanos se divertiam vendo os gladiadores, vendo os cristãos. E ser cristão no primeiro século, diz alguém, era ser comida de leão. E eles eram colocados ali na arena do Coliseu, e aquelas arquibancadas cheias de pessoas. Eles passavam um dia no Coliseu. Quando você entra lá no Coliseu na Itália, você vê todo o ritual que eles tinham lá. Levavam comida, faziam churrasco dentro das arquibancadas, assistindo os espetáculos. E esse Inácio de Antioquia sofreu isso. E quando ele ia para Roma na viagem, ele escreveu várias cartas, onde ele contava como ele foi tratado pelos soldados sírios, e ele comparava leopardos, de tamanha maldade desses homens. Mas ele declarava: eu estou aprendendo com essas coisas. E diante das feras lá no Coliseu, Inácio de Antioquia, ele disse: sou como um trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se transformar em pão. Tarefa definida, fazer discípulos. Tarefa delegada, autoridade do Senhor sobre a sua vida, você recebeu a autoridade. Tarefa designada, as testemunhas. E temos a tarefa desenhada. E aqui eu queria que você percebesse uma curiosidade no estudo da Bíblia. Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1. Grave de novo. Atos 1:8 se concretiza em Atos 8:1. Porque Atos 1:8 diz: vocês vão ter que ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E até Atos 7, parece que a igreja de Jerusalém tinha entendido esse texto de Atos 1:8 assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, 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 Jerusalém. E o que é que o Senhor então prepara? Uma perseguição. Porque quando Tiago e Estevão foi martirizado, o que acontece? A igreja passa a ser perseguida. E quando a igreja passa a ser acuada, ela sai de Jerusalém, e aí ela cumpre Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 cumpre Atos 1:8. O desenho de Atos 1:8 é agora se tornado real e concreto em Atos 8:1. Os dispersos de Jerusalém passam a falar de Jesus por onde eles iam, e multidões começam a se converter. Olha a narrativa de Atos 8, versículo 6. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe, um disperso, um evangelista, dizia. E ouvindo-os, essas pessoas, vendo os sinais que ele operava, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O Senhor teve que mandar uma perseguição para que essa igreja expandisse, e ela fosse, pela perseguição, cumprir o desenho de Atos 1:8. Agora deixa eu dizer a você, porque se é nessa tarefa minha, para você e para a igreja, que ela é definida, ela é delegada, ela é designada, ela é desenhada. Vocês acham que todas as pessoas com as quais você encontrar, que você quer levar para Jesus,
elas vão receber de bom grado? Sim ou não? Não. Mas Jesus já dissera isso. Ele chegou para os 70 e disse: vocês vão sair e vocês vão chegar numa casa, chegar numa cidade e vão dizer assim: paz seja sobre esta casa. Se aquelas pessoas daquela casa sejam bem-vindos e receber você bem, amém. Mas se aquela casa não receber vocês, o que vocês têm que fazer? Pega as sandálias, bate a poeira e siga adiante. Jesus também coloca que nesta visão de falar do Evangelho, de cumprir a nossa tarefa, vocês são como os semeadores que saiu a semear, e existem 4 tipos de solo, e Jesus descreve isso nos Evangelhos, e isto mostra como é que será a reação das pessoas. Mateus 13 diz o seguinte: olha, aqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata. Esta é a semente jogada na beira do caminho. Segundo, aquele que foi semeado no solo pedregoso, rochoso, e tem agricultores aqui, sabe dessa dificuldade, são aqueles que ouvem a palavra e recebem logo com alegria, porém não tem raiz, antes tem pouca duração, chegando a angústia e a perseguição, se escandaliza e cai fora. Terceiro, aquele que foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas desviam essas pessoas, e ela então sufoca a palavra, essas coisas sufocam a palavra, e essa semente fica infrutífera. E o quarto solo é um solo bom, onde a semente cai e produz a 30, 60 e a 100 por 1, que equivale a 10.000% de produtividade. Entendem? A tarefa é de você fazer discípulos, e ela foi definida, delegada, designada e desenhada. Agora, o resultado disso é competência de quem? Se você ler no livro de Atos, diz em algumas partes: e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que dá o crescimento? Quem faz crescer? É Deus. Quem que converte pessoas? É você com a sua força e capacidade eloquente? Não. É o Senhor. Dependência do poder de Deus para testemunhar. Competência, tarefa. Terceira coisa, visão. Olha comigo o versículo 9, 10 e 11. Há uma repetição proposital de Lucas, em 3 expressões aqui que eu quero destacar. Versículo 9, à vista deles. Versículo 10, com os olhos fitos no céu. Versículo 11, olhando para as alturas. Qual é o destaque aqui? Visão. Aquelas pessoas que estavam vendo Jesus ser levado aos céus, estavam olhando, com os olhos fitos nos céus, e olhando nas alturas, os anjos disseram: esse mesmo Jesus que subiu, que vocês viram subir, vocês vão também vê-lo descer. Importante olhar para as alturas, importante contemplar o céu. Eu esqueci de colocar na imagem, eu estava voltando recentemente de São Paulo, na Castelo Branco, e saindo ali de São Paulo, chegando perto de Sorocaba, era cedinho daquele dia, numa sexta-feira, de repente eu vi um sinal no céu, parecia um túnel, e era muito linda a foto, mas era tenebroso, porque é como se estava claro para cá, sol, e você ia entrar dentro de uma tempestade. Eu gosto muito de contemplar os céus. Uma vez nós fizemos um rali lá no Pantanal com os homens, e eu me recordo que numa das vezes eu vi uma cruz de forma muito nítida com as nuvens no céu. O céu é muito revelador, e os seus olhos têm que estar fixos no céu, não só no sentido material, mas de olhar aquele que lá habita. Parece que o alerta desses versículos é: não perca Jesus de vista. Mantenha Jesus no seu campo de visão, foque em Jesus, olhe para Jesus, olhe para o céu, tenham Jesus como exemplo, sigam-no como modelo, como referencial. Tem um texto dos evangelhos que diz assim: ao descambar o dia, os discípulos foram para o mar da Galileia, e lá veio uma profunda tempestade, violenta tempestade, e eles estavam a sossobrar. De repente Jesus aparece no barco e diz assim: paz seja convosco, e acalmou a tempestade. E noutra referência bíblica diz que Pedro viu Jesus andando sobre as ondas, ele diz: deixa eu andar contigo, e Pedro
pediu para o Senhor e o Senhor disse: vem. E quando Pedro fixou os olhos em Jesus, ele trilhou, mas a partir do momento que ele fixou os olhos nas ondas bravas, no vento forte, ele sossobrou, ele afundou. Então você tem que manter os seus olhos fixos no céu. É por isso que Moisés, a declaração do Hebreus diz o seguinte, que quando Moisés abandonou o Egito, ele não ficando amedrontado com a cólera do rei de Faraó, antes, diz o texto bíblico, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés estava com seus olhos fixos no céu. O salmista tinha definido também o foco da sua visão, porque ele declara o seguinte: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu Senhor, e os olhos da serva estão fitos na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. O profeta também Isaías diz, numa declaração de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os limites da terra. E os discípulos de Jesus são conclamados a manter a sua visão fixa em Jesus. Por isso que Hebreus 12:1 diz assim: tendo nós tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, e do pecado, corramos com perseverança a carreira que está proposta. E ele continua: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que ele está dizendo, meu amigo, você depende do poder de Deus para manter a sua visão definida sempre no céu, olhando para Jesus. E Paulo, ele adverte: lembra-te, fala para Timóteo, lembra-te de Jesus, olhe para o céu sempre. Sabe por quê? Porque muita gente fixa o horizonte e não verticaliza a sua visão. Tem muita gente que olha a lavoura, que olha empreendimento, que olha a casa que está construindo, que olha o carro que está comprando, a moto nova. Tem muita gente que está num panorama muito horizontalizado, e você precisa aprender a olhar para o céu. É o que o Salmo 128 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, vem de Jesus. E nesse mundo horizontalizado, o diabo deita e rola. E você precisa discernir isso. Fiquei muito triste esses dias, e a gente reparou que no caminho de casa, você pega a Avenida Guaicurus, passa a rotatória do anel viário, continua lá na frente, tem uma curva que vai direto para o quartel e para o aeroporto e para as universidades. Logo naquela curva ali se levantou um trono, Centro de Umbanda, Filho da Palha. Fazemos trabalho, búzios e um monte de coisa. Falei: Senhor, a gente às vezes com uma igreja que deveria, lá é um lugar pequeno, mas a parede é tão grande e preenchida assim, muitas pessoas estão ali, o mundo jaz no maligno, e tem muitas coisas do mal sendo divulgadas, e às vezes você que tem a palavra da verdade, você que tem uma palavra que liberta, você que tem uma palavra que realmente muda casal, que transforma pessoas deprimidas, gente que pensava em suicídio, e você recupera. Só que a igreja é tímida nisso, e os caras têm um pedacinho lá, mas já escancarou para todo mundo. E às vezes nós como igreja ficamos intimidados, acabrunhados, fechados, e não declaramos que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus cura. E a gente precisa então trabalhar com essa tarefa numa visão verticalizada para Jesus, sabendo que no horizonte Satanás está tripudiando. Ontem, essa manhã, madrugada, eu fui atender uma situação, mas eu percebi que 3 da madrugada tinha um monte de gente em barzinhos. E eu vi também que 3 da madrugada tinha uma conveniência lá também no Guaicurus, chama UPA. É uma estratégia essa, né? Onde você está? Estou no UPA, que estou na UPA. E a gente sabe que é um negócio de atendimento médico, e o cara está numa loja de conveniência, 3 da manhã, 2 pessoas para atender. Eu falei: moça, mas tanta gente que vem beber uísque, comprar bebidas alcoólicas. Sim, 3 da manhã. Esse é o mundo. Você precisa ter o foco de visão em Jesus. Por que vocês estão olhando? Do mesmo modo que vocês viram subir, Ele vai descer. Permaneçam com seus olhos fixos. E por fim, dinâmica. Repita comigo as palavras: competência, tarefa. Falamos agora desta abordagem que entra no testemunho da visão, e a gente parte para dinâmica. Por que dinâmica? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder
é dunamis. Dunamis deriva dínamo, dinamite, dinâmico, dinâmica. Então, meu querido, você precisa, para cumprir a tarefa, do dunamis. Para você realizar a sua tarefa missionária de falar de Jesus, de fazer discípulos para as pessoas que você convive, você precisa do dunamis, você precisa do poder. É como que Jesus te dá uma tarefa, mas Ele te dá condições de realizá-la. Vai lá e faz esse serviço, mas cadê as ferramentas? Eu te dou o poder para você realizar a tarefa. E aí você entende isso, porque Atos 2, até Atos 2, a igreja está sem força motriz. As pessoas estão reunidas ali dentro da igreja, fechadas, tímidas, com medo. Quando vem o dunamis, a igreja sai com um poder, intrepidez, ousadia. E se você pegar os textos bíblicos, eu vou passar rapidamente sobre eles para a gente fechar essa reflexão. Atos 1,15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Atos 2, o Pentecoste aconteceu, então os que aceitaram a palavra foram naquele dia 3.000 pessoas. Atos 2,42, e eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e diariamente perseveravam unânimes no templo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus acrescenta. Pessoal, para com essa história, essa balela. De vez em quando chega alguns membros para mim com uma atitude muito ruim. Pastor, eu estou pensando em ir para uma igreja pequena, eu não gosto muito de igreja grande. Eu falei, seu infeliz, você quer que a fé seja só sua? Eu acho um tremendo egoísmo esse indivíduo falar, eu quero ir para uma igreja pequena. Meu irmão, eu quero uma igreja que seja grande, mas que tenha comunhão. O importante é a comunhão. Então você vai para um grupo pequeno, para uma célula, lá onde você pode fazer isso. Mas é muita mediocridade. A igreja de Jerusalém, de 120 pessoas, de um dia para o outro foi para 3.000 pessoas. E depois, se você folheia o livro de Atos, você vai encontrar a seguinte afirmação, que lá no capítulo 4, versículo 4, muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a 5.000 pessoas. Eu quero uma igreja que se pareça com a igreja de Jerusalém, que tenha comunhão no partir do pão, porque isso você precisa, tem os grupos pequenos onde você se relaciona, mas uma igreja cheia do poder e a força motriz do Senhor e que cresce. E isso vai até livro de Atos final. Atos 9:31 diz que a igreja na verdade tinha paz por toda a Galileia, Judéia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É isto. Bom, dinâmica. A igreja que depende do poder de Deus para testemunhar, ela vai fazer isso com competência, com a tarefa bem definida, designada, designada e desenhada. Ela tem a visão do Jesus que subiu e a dinâmica de uma igreja propulsionada pelo poder. Pergunta: o que é que compete a você e o que compete a nós como igreja? Eu quero desafiar você a ter aventuras espirituais. Vocês cantaram isso aqui. Faça valer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. É isso. Seu coração pulse por ver gente da sua universidade convertida a Jesus e você testemunhando com ousadia, com intrepidez, porque você está cheio do poder de Deus. Os clientes que entram lá na sua oficina, os clientes que entram na sua empresa, no seu comércio, na sua clínica, no seu lugar de fazer maquiagem, cortar cabelo, salão de beleza, na sua vizinhança, no seu condomínio, que você entenda, só faz sentido a gente viver a fé cristã se a gente fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus. E eu encerro com aquela menina que um dia foi levada cativa do povo de Israel para a Síria. A Bíblia não diz o nome dessa menina, e ela foi parar na casa de um homem chamado Naamã, que era capitão, general de guerra do exército sírio. E esse homem, a Bíblia diz que ele era herói de guerra, porém leproso, tinha hanseníase. E essa menina, levada para longe da sua terra, levada para longe dos seus familiares, ela está lá nessa casa. Ela poderia dizer: mas o que eu estou fazendo aqui, Deus? O que o Senhor fez com a minha vida? Acabou com tudo. Ela servia aquele lugar.
E um dia ela chegou para o seu senhor e disse: Naamã, se o senhor estivesse na minha terra, você e encontraria um homem de Deus que poderia mudar a sua história. Essa mulher, essa menina, com esse testemunho, ela levou Naamã para Jesus. Naamã foi para Israel e encontrou com o profeta, tomou banho 7 vezes no Rio Jordão e ele saiu curado. Quantas pessoas leprosas você não se depara no dia a dia, cheio de sujidades, deprimidas, ansiosas, brigadas, com uma vida torta, cheio de vícios. Lepra é isso, distancia as pessoas do Senhor. E você é como essa menina levada para testemunhar do amor de Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Nessa madrugada, depois eu fiquei pensando, eu voltava para minha casa, escutando essa canção. Que amor é esse? O ousado amor, extravagante amor. Que amor é esse? Eu queria pedir para o Senhor que nessa noite visitasse você com esse amor que mostra o que Ele fez por você, mas que você seja contagiado por esse amor, levado a falar desse amor para muitas pessoas que carecem, que estão lá do seu lado e você não tem percebido. Pessoas que carecem. Nós vivemos uma cena muito triste de um moço, Tyler, que frequentava a nossa célula, e os pais, inclusive o pai dele tocou instrumento aqui na nossa musical. Numa dessas noites dessa semana, esse menino vindo do seu trabalho com a sua moto, um outro carro roletou a rua e ele bateu e ele veio a óbito. Eu vi o desespero daquela mãe. E eu tenho percebido que Satanás tem tentado trabalhar muito na vida dos nossos jovens, e a gente precisa alcançar essa galera. Por favor, seja encharcado do amor de Deus nessa noite, para você compreender quanto Deus te amou e fez isso por você, mas que você possa esbanjar esse amor por todas as pessoas que te cercam, e você seja um portador, focando no principal. Receba de Deus o poder, a capacidade para testemunhar com ousadia onde Deus te colocou. Vamos declarar? Eu sei que só tem pensamentos de paz. Teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo me mostras que é bem melhor
teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus conselhos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos braços existe um espaço para mim. Para mim. Nos teus braços existe um espaço. Para quem? Para você e para outras pessoas que Deus quer alcançar. Pai, inunda teu povo, inunda tua igreja com este amor extravagante, incompreensível. Obrigado porque nós fomos alvos desse amor. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu um espaço, mas tem muita gente que precisa desse espaço. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta jovens, desperta adolescentes, crianças, idosos, para cumprir essa tarefa de fazer discípulos. É uma tarefa e o Senhor nos capacita com teu Espírito, que possamos fazer na força, na unção e no poder dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.